Capricórnio, o que você está sentindo não é à toa. Um novo ciclo começa, nem que seja dentro de ti. A mudança começa a partir de agora, já começou. Sejam todos muito bem-vindos ao Luar Holístico, eu sou a Cris e hoje eu vou fazer uma leitura coletiva, intuitiva para os meus queridos capricornianos. Sejam todos muito bem-vindos ao Luar Holístico. Lembra que é uma leitura coletiva, não é sempre que vai ressoar contigo e também é uma leitura atemporal. O momento que você chegou aqui é o momento exato. Vamos lá? Começamos. Capricórnio. Começou o frio aqui no sul, hein? O friozinho começou. E agora a gente começa a puxar as mantas. Meditação e contemplação. Bom, um período aí, tá? Onde existe sim uma nova fase para ti, tá? Isso já iniciei falando sobre isso e aqui nós abrimos com uma lua nova. Então realmente é um novo ciclo. Olha aqui, no fundo do maço nós temos uma lua cheia em Escorpião, tá? É hora de liberar a negatividade. Isso aqui Capricórnio já vem fazendo há algum tempo, né? Fazendo esses mergulhos, refletindo, tentando entender, tentando eliminar, cortando mesmo, né? E liberando alguns sentimentos, né? Que estão bem enraizados, né? Profundos. Quando vem Peixes na mesa, Peixes é o último signo da mandala zodiacal e também por si só ele já é um signo que vem trazendo o encerramento, a finalização de um ciclo para o início de um novo ciclo Áries. Então, aqui nós temos isso muito claro na mesa. Nem que esse ciclo novo seja apenas um desejo teu, né? O desejo de recomeçar, o desejo de fazer diferente, de se posicionar, enfim, o que for. E agora essa primeira fase começa como meditando, observando, analisando. Não é hora ainda de meter os pés pelas mãos ou agir assim de uma forma muito impulsiva, mas de analisar, de refletir, de se conectar com as divindades, se conectar com o teu espiritual, com a tua sensibilidade, com o teu sentir, tá? Vamos lá que temos mais coisas aqui. Vamos ver o que acontece. Sabe, às vezes a gente quer sair tanto de um sofrimento e a gente tem uma certa pressa, afobação de começar a fazer logo as coisas. Mas pelo que eu vejo aqui, essa nova fase, ela requer primeiro observação, análise, tá? Até para que tu consiga entrar equilibrado. O que mais que a gente tem aqui para Capricórnio? Cinco de espadas, os enamorados, a estrela. Deixa eu entender isso aqui. 9 de ouros. A vida é feita de escolhas, né, Capricórnio? Isso é fato. A vida é feita de escolhas. Aceito, né? Caiu. Bueno, vamos lá. Olha só isso aqui, que lindo. O que acontece? Capricórnio escolhe, né? Escolhe. E aqui os enamorados ele vem trazendo isso muito forte. Eu tenho algumas opções aqui na minha mesa, né? Ou eu entro numa batalha e fico constantemente buscando aplicar a minha verdade, tentando uma vitória sobre alguém, tentando provar aqui a tua palavra, que é melhor, que é a verdade, ou tu não te desgasta com isso e simplesmente tu vira as tuas costas e não gasta mais a tua palavra e teu pensamento e tua energia com isso. Bom, o que acontece? Tu pode, com essa postura, com essa decisão,
tá? E com essa escolha tu pode fazer o quê? Ou se sentir um fracassado, um derrotado, ou simplesmente erguer a cabeça e seguir em frente. Porque entende que essa situação ela vem aqui muito de Escorpião, tá? Porque Escorpião é um signo é o arcano da morte, que representa Escorpião no tarô, ou seja, aqui, Capricorniano, assim, sinceramente, teve uma morte e vida aqui. Morre para renascer. Não foi, assim, algo, fácil. Não foi. Tá, isso aqui foi difícil, tá sendo difícil para algumas pessoas, porque tem algumas pessoas que estão aqui ainda. Mas daí quando tu sai disso e tu começa a analisar e a refletir, tu diz, não, para aí, eu tô gastando muito meu tempo nesse negócio aqui, não dá mais para eu ficar aqui perdendo, né, perdendo tempo, vida aqui com essa energia. E aí Capricorniano se prioriza, 9 de ouros aqui na mesa, né, lindamente do lado da estrela. Ou seja, tu começa a olhar para um futuro com esperança, a olhar para um futuro que não, as coisas podem ser diferentes. E esse pode ser diferente não é que vai cair do céu, não vai cair do céu. É a tua postura que muda. 9 de ouros. Eu me posiciono, eu me priorizo, eu me valorizo, eu sei que eu não vou mais me sujeitar a coisas pequenas, eu sei também que eu não vou aqui gastar mais a minha energia com coisas que não vão me levar a nada, tá? E aqui tu faz as tuas escolhas e realmente avança no sentido de agora eu sou a minha prioridade. Por muito tempo, tá? Eu vejo aqui que Capricórnio não se colocou em primeiro lugar, tá? Só que agora as coisas mudam, porque essa situação ela vem ensinando alguma coisa. Tá? E o fundo de tudo isso é o amor próprio. Por que até hoje tu não te priorizou? Por que até hoje tu optou em se desgastar, em te doar, em tentar provar verdades ou tentar aqui fazer coisas para os outros para ser aceito, para ser amado, para... Cada um tem a sua história. Só que agora parece que Capricórnio meio que acorda disso e diz, nossa, isso aqui não faz sentido. Porque as pessoas, eu não preciso doar, eu não preciso estar toda hora oferecendo coisas para ter aqui um benefício. E aí o que acontece? Posicionamento, o 2 de ouros. Eu me posiciono. Eu escolho. Cavaleiro de espadas. E agora, sabe aquele negócio da pressa que eu tava sentindo? Calma. Então, não adianta ter pressa, não adianta ter ansiedade, não adianta ter afobação aqui para romper barreiras e botar o pé na porta e sair, porque a sequência de peixes é Áries, como eu falei, né? Áries, ele é um signo de fogo, a casa de número 1 do zodíaco, a casa da ação, e tem muita impulsividade. Então, realmente não é o momento de fazer isso. É o momento de analisar e refletir as coisas, tá? Mas com esse pensamento muito forte de priorização, de autovalorização, entende? E aí, o que acontece? Aqui eu vejo que Capricórnio descobre nessa jornada, nesse desenvolvimento, nesse autodesenvolvimento, descobre algo muito legal, que estava aí o tempo todo, só que talvez tu não estava enxergando, né? Porque tem o 8 de espadas aqui, tipo, eu não tô vendo isso, eu não tô enxergando, porque eu tava me auto-sabotando. Ou Capricórnio tá aqui ainda, ou tá tirando a venda dos olhos e diz, não, eu vou parar com essa palhaçada agora. Né? E aí o que acontece? O sol aqui, clareando, mostrando a verdade, rainha de espadas. Aqui Capricorniano deixando de ser um pouco emocional, e aqui tem muito uma questão emocional, tá? Que pega aqui Capricórnio, muito na casa família, tá? Porque namorados aqui é o signo de câncer, tem energia de câncer, então tem uma questão aqui de família, de mãe, bem lá que dá pra entender aqui nesse jogo. E esse sol vem revelando a verdade pra ti mesmo. E tu fala, nossa,
agora eu vou me priorizar, agora eu vou... Porque o que é o que é o Sol, né? O signo de Leão é aonde tu olha para ti, entende? A tua pessoa é vista, e é vista por ti, não é pelos outros. Então, realmente, aqui começa um ciclo novo, sim, totalmente, até porque nós temos um as de paus aqui no fundo do maço. Então, existe um ciclo se apresentando para Capricórnio. Esse ciclo, ele traz, primeiro, ele traz alegrias, renovações, entusiasmo. Porque assim, ó, vamos ser bem sinceros, tá? Ou aqui Capricorniano estava com a sua luz bem apagada, tá? O brilho apagado e só se desgastando, só se doando, só buscando aqui um fundo de para se pegar, é como se tu quisesse te pegar em alguma coisa e te pegar numa emoção ou num vínculo, num elo com alguém ou com alguma situação. Só que isso não existe. Capricórnio, tipo, tira isso do pedestal, as máscaras meio que caem. A verdade, ela é revelada aqui de alguma forma. E isso, de certa forma, dói, porque não era bem o que tu estava imaginando, ou no fundo tu poderia até ter uma esperança aqui que as coisas pudessem melhorar, ou ser diferentes. Só que aí, exatamente, tu tira isso e tu enxerga isso, não, eu não vou extrair nada desse lugar aqui. Daqui dessa pessoa não vai sair nada, ela não tem para dar. E aí tu começa realmente a buscar essa renovação na tua vida, tá? Não que Capricorniano vai aqui ser assim, ó, frio, ou está se tornando frio ao ponto de ser indiferente, de trazer a apatia, a indiferença para os outros. Mas agora, quando chega alguma coisa para que tu decida, para que tu resolva, para que tu te posicione, eu vejo que tu vai sempre te colocar em primeiro lugar. Entendeu? E dá para ver isso claramente no jogo. E isso não é ser egoísta. Isso é amor próprio. Isso é tu te alinhar com o que vem aqui para frente para ti e teu propósito, tudo que tu tá, tudo que tu, de repente, tu até lá naquele momento de queda, de desconstrução, tu jurou para ti que tu não passaria por isso de novo. Tá? Porque a estrela tá aqui, ela tá me chamando muito, essa estrela. E a estrela, ela vem depois da torre. Como a torre não tá aqui, mas a energia da torre tá aqui no jogo, entende? Tá junto com essa carta da morte aqui. Que eu sinto também que não tá aqui no jogo. Mas quando tu tava lá naquela queda, no fundo do poço, tu te sentiu realmente uma pessoa derrotada, sem chão, tu jurou que aquilo ali tu não ia passar mais. E aí houve um processo de reconstrução. E agora Capricorniano tá renascendo diferente. Tá? Então as pessoas não vão te encontrar da mesma forma. Tu não vai te encontrar da mesma forma, tá? A tua postura totalmente mudou aqui. É como se tu estivesse hoje diante de um espelho e tu te enxergasse. Isso tu não estava acontecendo lá no passado. Tá? Um novo ciclo vem para Capricórnio, muito alinhado com o propósito de vida. Existe aqui uma promessa de colheita, tá? De coisas boas vindo para o teu futuro. Só que assim, não é de qualquer forma, é quando realmente tu te coloca em primeiro lugar. Nossa, eu vi aqui, ó, tem alguma coisa que vinga, sabe? Uma coisa que cresce, traz abundância. Que mais? Veio duas. E eu vou aceitar. 3 de copas e o 8 de ouros. A celebração e a simplicidade. E o que acontece?
2 vezes a rainha de espadas na mesa. Olha, é por acaso? Não, né? Como eu disse, capricorniano pensando muito mais em si agora, tá? Se priorizando, muito racional. E assim, ó, não que a gente não sinta, né? E eu sou capricorniano que tá chegando aí agora, né? Essa história de que pintam dos signos, né? Isso é tudo é muito superficial, né, gente? Não é isso. Se a gente vai falar com capricornianos, capricorniano sofre muito, sente muito, porque ama muito, se doa muito, e da sua forma. E isso, de alguma forma, faz com que capricorniano às vezes se proteja de algumas dessas situações aqui, porque usam muito, se aproveitam muito. Porque sabe que é um signo que tem palavra, então que se fala vai cumprir. E agora é como se tu estivesse te posicionando diferente. E essa postura talvez assuste um pouco as pessoas. Porque quem estava acostumado a receber, talvez não encontre as mesmas coisas agora. E isso não é pro mal. Isso não é egoísmo. Né? É totalmente ao contrário disso. E agora o que acontece? Uma fase muito, muito leve começa, porque aqui o cenário é bem pesado. Torre, morte, né, desilusões, talvez aqui pessoas te provocando, pessoas te fazendo, te colocando à prova, né? E aqui o que acontece? Uma nova fase, uma fase mais leve, né, de celebração, de abundância. E aqui eu vejo tu te empenhando, tu trabalhando muito em cima disso e olhando nos pequenos detalhes como tu pode contribuir para a tua vida agora. A carta da simplicidade. Então, se lá atrás todo aquele empenho, todo aquilo que tu fazia para os outros, tu começa a trazer para ti agora. Tu começa a usar essa energia a teu favor. E aí, essa carta da simplicidade, que me fala muito de tu olhando os pequenos detalhes das coisas, tu sendo grato pelas pequenas coisas, e isso fazendo com que tu te empenhe mais, que tu trabalhe mais, mas não necessariamente para que tu seja melhor ou mais, entende? Mas é a tua satisfação, agora tu tá fazendo isso pra ti, e isso tem outro valor, outro peso, tá? E isso traz a transformação, traz esse novo início cheio de... Sabe o que eu sinto? Capricorniano, assim, abrindo uma janela ou num parque, numa coisa, num lugar verde, assim, respirando e respirando aliviado, sabe? Com aquela sensação de dever cumprido. Eu fiz a minha parte, agora eu vou começar a fazer pra mim e a pensar em mim. Tá? Gostei. Gostei. A cartinha veio junto do outro deck. Aqui vamos ver um conselho final. Gente, deixa seu like, se inscreva no canal, tá bom? Se tu quiser fazer uma leitura particular, aqui na descrição tem um link onde tu fala diretamente comigo. Será um prazer te conhecer. E as leituras de segunda-feira, elas dependem muito da tua interação aqui, do teu comentário, do teu like, né, da tua inscrição. Então, vamos garantir essas leituras, tá, meus queridos? 5 de ouros, olha aí, tem mais. Vamos entender isso aqui. Rei de espadas. A força. A gente tá falando aqui, conselho.
o mago. Então, assim, essa nova fase que eu vejo para Capricórnio se aponta, tá? Ela transforma um cenário de escassez, tá? O 5 de ouros é uma carta que fala sobre faltas, né? Sobre medo, sobre abandono, sobre julgamento, falta de amor, falta de dinheiro, qualquer coisa. E claro que a gente sabe que isso tem um fundo, né, de algumas coisas internas. E aqui me parece que tu começa a entender isso de uma forma diferente, a racionalizar isso. O Rei de Espadas tá aqui, tá? Capricorniano entra numa fase aqui muito racional, tá? Aonde tu começa a, como eu falei, a se defender, né? A ser mais, não frio, mas mais racional, mais estratégico em relação a algumas coisas. Talvez tu consiga aqui ter uma claridade até em relação a algumas questões, talvez financeiras, ou falta de amor, de atenção. Tu começa aqui a encarar isso de frente. Tu começa a... Deixa eu entender o que está acontecendo aqui, entendeu? Por que está acontecendo isso? Tu começa a trazer o entendimento mental para isso. E isso faz com que tu acesse algumas forças interiores tuas, mas daí tu nota que tu não precisa mais brigar com ninguém, que tu não precisa mais se indispor, se desgastar com aquele 5 de espadas. O que acontece? Tu vira o jogo a teu favor. Dá pra ver claramente isso aqui. E aqui, gente, não é com força, não é com briga, não é com nada disso, é com sutileza, é com delicadeza, é com inteligência. Porque vamos e convenhamos, né? Nós somos um signo que a gente traz isso muito forte, né? A gente tem um entendimento diferente das coisas, no sentido de quando alguém, por exemplo, pelo menos alguns capricornianos, não todos, porque não dá para generalizar, né? Mas alguns capricornianos que eu conheço, e eu me incluo nisso, eu noto que quando existe um atrito, a gente consegue reverter essa situação, e não é com briga, é com inteligência, com estratégia. E eu vejo que isso acontece aqui, só que tu vira isso a teu favor, vira força isso, entende? Vira potência. E aí as coisas começam realmente, como eu falei antes, tá? O cavaleiro de água e o mago. Uma nova fase muito mais tranquila, muito mais leve, um novo início tá apontando para ti, só que agora tu usa isso muito a teu favor, tá? E aqui vem falando, né? Tu tá pronto para seguir em frente. Entende? Olhe para ti com valor. Olhe para ti com os recursos já que tu tem disponíveis aí para transformar essa realidade. Então, se tu tá vibrando aqui nessa carta aqui de escorpião, de lua cheia, ou se tu tá vibrando nessa torre que eu citei aqui, olhe para um futuro e olhe primeiro esteja nesse teu presente, porque é agora que tu vai mudar isso. Mas olhe para esse teu futuro com esperança, tá? De coisas boas e dias melhores acontecendo através da tua ação, da tua coragem. Nós temos duas cartas aqui que falam de coragem na mesa. Coragem para dar o primeiro passo, coragem para assumir essa nova postura, coragem para dizer as verdades que precisam ser ditas, sem briga, com inteligência, entende? E aí realmente vira um jogo aqui total, né? Eu vejo o capricorniano muito mais falando o que pensa, sem briga, mas indo para um caminho de muito mais leveza, de muito mais tranquilidade emocional. E aí, com essa carta da estrela e o 2 de fogo que tá aqui, tu começa a te conectar, é uma reconexão contigo mesmo, tu volta a ser o que tu era antes deste evento, desse prejuízo, dessa briga, dessa desconstrução, desse fundo do poço, entende? Dessa morte.
tu volta a ser o que era. Tu te reconecta contigo mesmo. Esse é o maior tesouro que pode ter. Tá? Tá lindo, né? Deixa eu tirar uma mensagem aqui. Final. Deixa teu like, te inscreva no canal, tá bom? Vamos lá. Você está sendo preparado. Esta jornada que está trilhando não será em vão. Eu escuto seu coração e hoje quero falar diretamente com ele. Não, você não está esquecido, não está sozinho. Silencie e poderá me ouvir. Falo com você o tempo todo. Silencie. A hora da colheita se aproxima. A colheita tá aqui com 9 de ouros, eu falei pra vocês. E eu vou falar mais uma coisa que eu já trago pra vocês, só um pouquinho, deixa eu terminar. A hora da colheita se aproxima. Você verá o milagre acontecendo para o que eu tenho para você. Siga com confiança. Siga na confiança. Aqui tá falando assim, né, que você não está esquecido, né? Você não está esquecido. E não está sozinho, tá falando aqui. Sabe a hora que eu peguei esse oráculo aqui, que tem outro aqui, tá? E veio a primeira carta, e eu li ela. É o espírito da lontra. Sabe o que tá escrito nessa carta? Eu vou aproximar, tá? Aí vocês olhem, tira um print e espelha a tela. Você não está sozinho. Você nunca está sozinho, Capricórnio. Vocês têm noção disso? A sincronicidade desse jogo? Então, assim, tá tudo certo, tá? Tu não está sozinho. Quem quiser, tá? Vou abrir para vocês aqui, porque isso aqui eu acredito que agora vem uma mensagem. Quem quiser, me chama no link que tem aqui no meu WhatsApp e me pede a mensagem deste oráculo aqui, da lontra. Eu vou saber que tu é capricorniano, porque eu só vou abrir para vocês, vou fazer um extra. Eu vou te mandar, um texto disso aqui. Talvez é um complemento e é um plus, né, gente? Porque isso aqui, quem me chama lá, isso aqui vai dentro, esse oráculo vai dentro de um pacote de um dos serviços que eu ofereço. Então eu tenho alguns tarôs aqui, alguns oráculos que eu não abro aqui na mesa, que são mais para o meu atendimento, porque são coisas mais profundas, enfim. Enfim, tá? Você não está sozinho. Agora eu vi aqui o número aqui é 44, somando dá 8. 8 é o número da força que está aqui na mesa. E 8 é o 8 de espadas que sai aqui. Até quando tu vai negar a tua força? Eu posso ficar falando aqui muito tempo, Capricórnio, porque uma coisa que eu trago aqui são referências, e a referência numerológica aqui também está muito forte. 8 é o número do infinito. 8 é o número do infinito, tá aqui na carta do mago, dizendo que tu tem infinitas possibilidades diante de ti. Tu não está sozinho. 8 é o número daquele, eu me esqueci o nome, daquele símbolo do 8 deitadinho. Eu vou procurar, porque tá na ponta da minha língua, eu não consigo falar. Eu odeio quando acontece isso. Enfim. Tá? Esse símbolo, ele tá na carta da força, ele tá na carta do mago. E as duas cartas estão aqui. Tem dúvida que tu tá sendo guiado para esse propósito de vida com essa estrela que tá aqui na mesa? Eu não tenho dúvida. Meus queridos, aquele show básico no final do dia. Quem ficou até agora aqui vai receber isso de presente, tá? De coração por vocês. Me chamem, tem um link aqui. Um link que é do meu WhatsApp mesmo, é o que falo. Eu até botei essa semana lá uma mensagem automática. Não gosto muito disso, mas
como tá tendo muito volume, muitas chamadas e muitas pessoas estão demorando muito para ser atendidas, eu botei uma mensagem automática. Então tu vai receber uma mensagem lá de, né, de oi. E depois, quando eu tiver um tempinho, eu vou lá e te encaminho o espírito da lontra. Eu até vou marcar aqui, porque depois eu vou me esquecer, né? Lontra. Tá? Beijo. Gratidão por vocês. Eu amo vocês.